Olá! Então nós vamos para o último tipo de integração numérica, que é a integração de dados. Quando a gente tem dados experimentais de um processo e a gente precisa fazer, por alguma razão, a integração ou a validação de uma área destes dados num plano. Nós vamos utilizar uma regra de trapézio, praticamente aí a fórmula da área de um trapézio, para a gente poder descrever esses pontos. Então, nós já fizemos isso na regra dos trapézios e agora a gente vai aplicar isso aí para a integração de dados. É importante que a gente perceba aqui que cada valor de dado, então vai ter um valor x e y, um valor x e y, e aí, nesse momento, nós não vamos mais ter uma função, a gente vai ter realmente os valores de y. E o tamanho aqui da largura desse trapézio vai ser a diferença que tem entre x1 menos x0, quer dizer, o ponto à frente menos o ponto atrás. Quer dizer, um trapézio que originalmente era base menor mais base maior sobre 2 vezes a altura, ficou y0 mais y1, que são as duas bases, equivale às duas bases, sobre 2, vezes esse h, que nada mais é, então, que a diferença entre x1 e x0. Então vejam esse exemplo aqui. Nós temos um conjunto de dados xy, e a ideia é integrar essa área aqui. Para fazer essa área, então nós vamos fazer a integração dos trapézios que existem, que podem ser formados com os pontos até o eixo x. No caso dessa figura, são 4 valores de área e nós temos 5 pontos. Quer dizer, a área total vai ser o somatório dessas áreas todas aí. Então, cada uma daquelas áreas lá, utilizando a fórmula que foi mostrada há pouco, então vai ser lá, a primeira área é y0 mais y1 sobre 2, x1 menos x0, e assim por diante, até que nós tenhamos os 4 valores de área e a gente possa somar para estimar a integração destes dados. Nós vamos preparar uma planilha de integração de dados que vai ter essa cara final. Então, nós vamos importar esses valores numéricos aqui, esses valores dos dados, para dentro do Excel. E depois, então, a gente vai poder calcular as áreas dos respectivos trapézios e, finalmente, o resultado final. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui os valores de x e de y. E os valores das áreas. Vamos dar um zoom aqui assim. São poucos valores, então desta vez eu vou digitar esses valores aqui, não são muitos valores. X e y. Tá aí. Vou botar uma corzinha, um azul, tá? Para identificar que existe edição na célula. Essa célula vai ficar em vermelho para que ela não seja utilizada. E aqui vai ser o primeiro valor de área de trapézio, utilizando estes dois pontos aqui. Então vamos lá. É a média que tem entre y0 mais y1 sobre 2 vezes a diferença que tem entre o x para frente menos o x anterior. Tá aí, 7,5. Então vou reeditar aqui, para que se possa ver com um pouquinho mais de calma. E aí, então eu vou puxar esses valores para cá. Tá aí. O resultado vou deixar em amarelo aqui essa célula de título, resultado. Mas aqui aí sim eu vou botar a cor tradicional de um resultado, que é a soma que tem
na coluna C. Tá aí. Então essa planilha está praticamente pronta. Nós poderemos também colocar alguma firula, então, para que nós cuidássemos aí do que está sendo editado, né? E aí só vale a pena ter firula nessa última célula, né? A verificação que a gente faz é se nas duas células da mesma linha houverem valores, então se calcula um valor de área nessa coluna C. Então eu vou colocar essa firula aí, que é a seguinte: C e, perdão, ou esse aqui for vazio ou esse aqui for vazio, então a gente vai deixar vazia. Caso contrário, vamos escrever aquele valor ali. Então, por exemplo, então agora quer dizer o seguinte: se eu não houver valor digitado aqui, nem aqui, ou aqui, então vai se deixar vazio. Quer dizer, então vou botar um outro valor. Por exemplo, 8, ó, digitei o 8, não apareceu nada aqui ainda. Só vai aparecer se eu colocar um valor aqui. Então vou digitar um valor, bom, aí é calculado o novo valor de área. Mas se qualquer um destes dois não houver, não vai mais ter o valor de área aqui. Vai ser um dado perdido esse aqui. Então os dados originais são esses. Então essa é a firula adequada para isso. Vou deixar essa planilha salva. Vou deixar essa planilha salva com o nome 14, método 14, integração de dados. Tá aí. Ó, podemos fechar. Tem mais um último exemplo. Esse exemplo aqui. E esse exemplo também vou fazer rapidamente uma digitação para esses dados. Então vou pegar isso lá do nosso material. Integração numérica, que é a aula 8. Vou copiar e colar essa planilha que nós recém fizemos. Aí. Tá bem. Então vou editar os dados, tendo cuidado de colocar mais um pouco de linhas para a gente poder digitar. Tá aí. Então vou lá. Então é 0. A chance de errar uma coisa aqui é alta, né? Existe uma forma da gente copiar esses valores de um PDF, que eu já mostrei em aula uma vez, perdão, mostrei em aula para o pessoal de estatística, tá? Não mostrei isso para o pessoal de métodos numéricos, mas a gente faz uma transformação de texto para colunas, tá? Mas, enfim, aqui não eram tantos dados assim. Olha, já deu erro. Tá aí. Então vamos ver o valor lá que deu.
Tá aqui embaixo está a resposta, né? Então deu para ver aqui que o resultado fechou. Então, pessoal, esse era o último tipo de integração de dados que eu vou mostrar para vocês nessa disciplina. E então a minha sugestão é que vocês tentem fazer os exercícios da lista 4. Até mais!